Olá, esse é o vídeo relatório do experimento Adsorção em Carvão Ativo e realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, no curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Agora, uma breve introdução teórica. A adsorção envolve contato do sólido com líquido ou gases, dando transferência de massa na direção do fluido para o sólido. É usada para desumidificar ar e outros gases, para remover odores e impurezas dos gases industriais, entre outros. As separações típicas de líquidos incluem descoloração de produtos derivados do petróleo e outras soluções de açúcar, remoção de odores e gosto da água, entre outros. Os principais adsorventes utilizados são carvão ativo, alumina, argilas, resinas orgânicas e adsorventes silicólicos. Porém, devemos distinguir dois tipos de adsorção: a adsorção física, fisidsorção, e a adsorção química, quimisorção. A adsorção física é um fenômeno reversível que ocorre por forças entre as moléculas do sólido e as da espécie a ser absorvida. A adsorção física é acompanhada pela liberação de calor da ordem do calor de sublimação do fluido. Já a quimisorção é o resultado da interação química entre o sólido e a substância absorvida, e é acompanhada pela liberação de calor da ordem de calor de reação. Independente do tipo de adsorção, as curvas de concentração do soluto na fase sólida, em função da concentração de soluto na fase fluida, dependem da temperatura. Uma curva a uma dada temperatura é chamada de isoterma de adsorção. Uma isoterma que pode ser aplicada à adsorção em superfícies homogêneas é a isoterma de Langmuir. Essa isoterma é caracterizada por uma aproximação monatômica a uma quantidade limite de adsorção, o que presume-se correspondente à formação de uma monocamada. Na isoterma de Langmuir, supõe-se que a adsorção ocorre em pontos chamados sítios ativos, que a superfície é completamente uniforme sob o ponto de vista energético, que a quantidade máxima possível de adsorção é a que corresponde à monocamada e que a adsorção ocorre por colisões de moléculas com sítios vazios. Os processos de adsorção a níveis industriais podem ser dimensionados para trabalhar em regime batelada, semicontínuo e contínuo, dependendo do tipo de processo real a ser estudado. Os processos em regime contínuo são geralmente dimensionados a partir de scale-up de uma unidade piloto de bancada. O objetivo dessa prática era determinar experimentalmente a curva de equilíbrio estático e a curva cinética de adsorção do ácido acético em carvão ativo em diferentes condições. Quanto aos equipamentos e materiais, neste experimento foram utilizados balança analítica, Erlenmeyers, pipetas volumétricas e graduadas, bureta para titulação, banho termostático munido de bandeja agitadora, termômetro e cronômetro, provetas, mini coluna para adsorção em leito fixo e suporte universal com garras. Além disso, foi utilizado carvão ativo, solução aquosa de ácido acético, solução aquosa de hidróxido de sódio, indicador ácido-básico fenolftaleína, água destilada e um reservatório de solução de ácido acético para a alimentação contínua da mini-coluna de adsorção. Quanto ao procedimento experimental? O experimento consistiu em 3 partes. Uma, com diferentes massas de carvão ativo, mantendo o mesmo tempo em banho térmico agitado. Uma segunda, com a mesma massa de carvão ativo, mas variando o tempo de permanência do banho térmico agitado. A terceira consistiu na realização de adsorção em mini-coluna. Quanto ao procedimento 1, referente ao objetivo A1, pesamos 6 amostras de carvão ativo com aproximadamente 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 e 6 gramas cada, colocando em 6 Erlenmeyers de 125 ml identificados. Em cada Erlenmeyer, adicionamos 100 ml de solução aquosa de ácido acético, com auxílio de uma pipeta volumétrica. Colocamos os Erlenmeyers na bandeja agitadora, no interior do banho termostático agitado, a temperatura de 23 graus, deixando agitar por 1 hora para atingir o equilíbrio do sistema. Neste meio tempo, determinamos a normalidade real da solução de ácido acético. Após o equilíbrio estabelecido, retiramos de cada Erlenmeyer 2 alíquotas de 10 ml e titulamos cada uma com uma solução de NaOH usando como indicador a fenolftaleína. Para não haver carvão ativo na hora das alíquotas, cada Erlenmeyer teve seu conteúdo filtrado antes da remoção delas. Procedimento 2. Referente ao objetivo A2. Pesamos 6 amostras de carvão ativo de 5 gramas e as colocamos em Erlenmeyers de 125 ml. Adicionamos rapidamente 100 ml de solução aquosa no ácido acético em cada recipiente, começando a marcar individualmente o tempo para cada Erlenmeyer. Colocamos as misturas na bandeja de banho termostático agitado a 23 graus. A cada 5 minutos, tiramos um Erlenmeyer do banho termostático. Retiramos
2 alíquotas de 10 ml, titulando cada uma em solução de NaOH usando o fenolftaleína como indicador. Assim como no procedimento 1, para não haver carvão ativo na hora das alíquotas, cada Erlenmeyer teve seu conteúdo filtrado antes da remoção das alíquotas. Procedimento 3. Pesamos a quantidade de carvão ativo granulado necessária para encher a mini-coluna, até a marca indicada. Para que o leito seja fixo, colocamos um tampão de espuma no topo do leito. Assim, evitamos que ele fluidize durante a operação. Colocamos uma proveta de 500 ml ao lado da mini-coluna, para coletar o volume total de efluente que passará durante toda a operação. Regulamos a vazão para aproximadamente 2 ml por minuto, próximo de 1 gota por segundo, saindo do bico dosador da mini-coluna. Iniciamos a alimentação contínua da solução de ácido pela mini-coluna. Assim que a solução atingiu o topo da coluna e começou a pingar na proveta, acionamos um cronômetro. Agora, falaremos sobre os resultados e discussões. Na primeira parte do experimento, foram variadas a quantidade de adsorvente para o mesmo tempo de adsorção, a uma mesma temperatura. Foi traçado um gráfico de XW, mol de soluto adsorvido pela massa de adsorvente, em função da concentração molar do soluto em equilíbrio. A razão, XW, aumenta à medida que a concentração aumenta. Em seguida, foi calculado XS e KL, através da linearização da equação apresentada. XS é o valor da saturação da monocamada em moles do soluto por gramas de absorvente, e KI é a constante de equilíbrio da isoterma de Langmuir. Obteve-se um coeficiente de correlação alto, bem próximo de 1, o que indica que a equação da reta ajustada no gráfico ajusta bem aos pontos. Em seguida, XS e KS foram então calculados, obtendo-se os valores apresentados. Processo batelado da parte 2. Na segunda parte, foi adicionada uma quantidade conhecida e de mesmo valor de carvão ativado e ácido acético, e variou-se o tempo de adsorção, também para a mesma temperatura. Os resultados são apresentados na tabela. A partir da tabela, plotou-se o gráfico do número de moles absorvidos em função do tempo. Podemos observar, como esperado, um crescimento linear na quantidade de ácido acético absorvido. Esse comportamento deve ser observado até a saturação do meio. Plota-se também o gráfico de quantidade de ácido acético absorvida por massa de adsorvente em função do tempo. Com o coeficiente angular da reta ajustada, é possível determinar a velocidade específica de absorção do ácido acético em carvão ativado, que nesse caso resultou em 3 vezes 10 na menos 6 mol. Devido a erros do procedimento experimental, os cálculos referentes à parte 3 não puderam ser efetuados. Obrigada!